Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. O vazio que existe no coração. Esse é o tema de hoje. Mas antes quero dizer a vocês que eu gosto bastante de assistir documentários e filmes baseados em fatos reais. E essa semana o documentário veio somar um dos meus vídeos que eu já gravei, vou deixar aqui abaixo para vocês, falando sobre o minimalismo. Se vocês não assistiram, assista, tá bom? Mas hoje não vou falar sobre o minimalismo, mas preciso relatar alguns trechos do documentário porque faz muito sentido para mim e é algo que eu digo sempre. Ninguém vive feliz plenamente nessa terra. Plenamente, né? Feliz a gente vive, mas plenamente não. E o assunto que vou falar hoje é algo que também falo sempre e parece que é apenas mais uma frase repetitiva. Porém, preciso repetir porque ela é a realidade de todos nós. O vazio que existe no coração só pode ser preenchido por Deus. E quem ignora essa frase, ignora o maior problema da vida, que é o vazio do coração. Esse vazio faz todos andarem em círculos. Uma frase que muito me chamou a atenção no documentário é: gastamos tanto tempo na caçada, mas nada nunca nos satisfaz. Ficamos tão presos à caçada que isso nos torna infelizes. Vou repetir mais uma vez. Gastamos tanto tempo na caçada, mas nunca nada nos satisfaz. Ficamos tão presos à caçada que isso nos torna infelizes. Olha se esta frase não é a verdade. Quem não se encher do Espírito Santo se encherá de qualquer outra coisa e isso não o fará feliz plenamente nessa terra. Temos muitos deveres e tarefas a cumprir durante o dia e isso inclui desde coisas simples até coisas mais complexas e precisamos executá-las todas elas. Porém, devemos também, do mesmo modo, buscar o Espírito Santo, pois o vazio que todo homem tem no final do dia, na realidade, é falta de Deus. Somos seres criados por Deus, então temos que nos conectar com Ele todos os dias. Um homem do documentário disse assim: eu tinha tudo o que sempre quis e todos me admiravam pelo meu sucesso, porém eu era infeliz. Então busquei preencher o vazio como muitas pessoas fazem, comprando coisas e vivendo por salários e coisas, mas eu não estava vivendo de fato. Cheguei a um ponto que eu não sabia mais o que era importante. Um dia eu percebi que eu estava fazendo qualquer coisa por dinheiro, até mesmo vender um celular para uma criança de 5 anos. Que absurdo! Meus pais se separaram quando eu ainda era bem pequeno. Para mim, eles eram os pais perfeitos. Minha mãe ficou muito mal com a separação e começou a usar e vender drogas. Minha casa vivia cheia de pessoas que usavam e fabricavam drogas. Por muitos anos aconteceu dessa forma, até que um dia minha mãe foi presa por usar e vender drogas. Nesse tempo eu já era um homem, então corri atrás para ficar rico, ter tudo o que eu queria e nunca mais passar por dificuldades. Outro homem do documentário disse assim: minha primeira lembrança quando eu ainda era bem pequeno foi ver o meu pai apagar um cigarro no peito da minha mãe. Meus pais se separaram e minha mãe começou a beber e o meu maior medo era ser tirado da minha mãe, pois ela era muito boa quando não estava bêbada, mas eu via minha mãe sempre reclamar que não tinha dinheiro, então eu corri atrás do dinheiro para ser rico. Eu tive sucesso, então comprava muitas coisas. Minha casa era cheia de coisas. Um dia minha mãe ficou doente e eu não pude fazer nada por ela, pois a doença dela estava na fase final. Ela faleceu e logo em seguida o meu casamento acabou também. Minha vida mudou e eu mudei também. Descobri que ter muitas coisas não me fez feliz. Ter muito dinheiro não curou a minha mãe e eu demorei responder uma mensagem dela por causa da minha correria no trabalho, quando ela mais precisava de mim. Muito triste, né, gente?
Esses dois homens do documentário descobriram que era melhor viver com poucas coisas e que a busca apenas por sucesso e para ser rico não os deixaram felizes, né? Porque se tivesse buscado Deus junto, daria certo, né? Quem se enche de Deus não vive correndo atrás de coisas, porque aprende a ser equilibrado. A correria da vida rouba todo o nosso tempo e por isso, se não vigiarmos, não teremos tempo para enchermos de Deus e vamos nos encher de qualquer outra coisa. Precisamos do alimento material e do alimento espiritual para sobreviver, porque somos corpo e espírito que tem uma alma. Então precisamos de alimento para o corpo e do alimento de Deus na mesma proporção diária para o espírito. O alimento diário serve para o corpo ter energia suficiente até o final do dia. O alimento espiritual diário também tem a mesma função, porém para o nosso espírito. Se o corpo precisa de alimento todos os dias, então o espírito precisa do alimento todos os dias também. Nos meados dos anos 90, o americano entrou numa febre do consumismo e muito desse consumismo foi graças às compras de produtos baratos de outros países que chegavam à porta deles, né? As pessoas passaram a acumular muitas coisas e logo precisavam de mais espaço. E outras pessoas também faziam de outra forma. Viviam em casas enormes, porém não usavam o espaço que tinha. E isso é um desperdício, né? Comprar se torna um vício se não tomar cuidado. A moda deixa as pessoas cegas querendo aquilo que é vendido através das propagandas, dos filmes, dos programas de TV, das redes sociais. As pessoas sonham em ter o que estão vendo, porque é mostrado tudo perfeito e tão lindo e nada feio e ruim. Porém, nos mostram uma ilusão de como as nossas vidas deveriam ser baseado no que nós vemos através dos programas e na vida das outras pessoas. Então isso é uma ilusão. Por isso é tão ruim acompanhar a vida dos ricos e dos famosos, sonhando com o que eles têm, como se tudo fosse assim para todos nós também. Isso gera uma frustração e muitos não veem alternativa a não ser viver de aparência também e não viver da realidade, ocupando todo o tempo que tem na busca pelo sonho. Os dois homens do documentário decidiram não mais viver no modelo que oferecem para nós. E um deles disse: há um molde que dá certo lá fora para ter sucesso. É só um molde, não é o molde. Então percebemos que podemos criar o nosso próprio molde que dá certo para nós. Então eles mudaram de vida. Ouvindo essas coisas, né, de pessoas que tiveram muito sucesso e riqueza e ainda assim não eram felizes, eu chego a uma conclusão lógica. Ter muitas riquezas, muitas coisas, sem ter as coisas de Deus, não é uma boa coisa. Ter muito sucesso e pouco de Deus é viver infeliz, é viver de aparência, e isso não é viver. E o vazio que existe no coração existe em todos nós. E qualquer pessoa que não se encher de Deus se encherá de qualquer outra coisa e terá frustrações e inquietações. Muitas pessoas passam a viver de aparência, comprando coisas para ser felizes. Outros usam outros meios como drogas, bebida, prostituição e todo tipo de coisa para preencher o vazio que existe no coração. E a maioria delas não admite que existe um vazio em si. Por isso, cada pessoa encontra um jeito de ocupar esse vazio. Eu prefiro me encher de Deus, porque já tentei preencher meu coração com coisas normais do dia a dia e não buscar a Deus como deveria, mas não me satisfazia. E a cada dia que passo tentando fazer qualquer coisa para esquecer os problemas, me distraindo para me alegrar, não adianta, porque tem uma alegria passageira e no outro dia preciso de novo e de novo e de novo. Por isso preciso me encher de Deus também todos os dias, porque só assim tenho e terei equilíbrio e não surtar com as loucuras deste mundo. Não é isso mesmo, meus amados? Não é isso que acontece conosco quando nós
preocupamos em nos encher de todas as outras coisas, de estudarmos, trabalharmos, conseguirmos belezas, passearmos, conseguimos riquezas e sucesso e não buscamos Deus, nós nos sentimos infelizes. Nós temos uma felicidade que não é plena, ela acaba no final do dia e nós ficamos naquele vício, comprando, correndo atrás de coisas, tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher, né? Então, com essas palavras, eu quero terminar esse vídeo falando para vocês, olhe bem se você também está fazendo dessa forma. Eu posso falar porque de vez em quando eu me esqueço aqui, dou um vacilo, deixo de vigiar em um dia e começo a correr atrás de um monte de coisa. Quando chega no final do dia, eu me sinto triste, muito infeliz. Então eu volto para os pés do Senhor, me encho dele e aí sim eu sei que a felicidade plena só terei quando eu estiver buscando ele em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, ok? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, dê um like, comente aí abaixo alguma coisa e compartilhe com as pessoas para que as pessoas possam ouvir também um pouco sobre o que eu disse nesse vídeo, ok? Deus abençoe vocês e tchau!